Vamos. Que Baco nos ajude. Estamos ao vivo, pontualmente às 17 horas. Nosso bate-papo de hoje vai ser com a Silvia Tiburski. Ela que é enóloga. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dela, entender o que ela tinha de visão e mundo, né, quando ela entrou no mundo do vinho. E já está até online, a gente vai... Primeiramente, eu agradeço a todos vocês, nossos seguidores, que estão aqui acompanhando via Instagram, e também deixar disponível, né, o vídeo no YouTube logo mais. Olá, moça, tudo bom? Tudo bem? Quanto tempo? Peço desculpas que eu não tô com quanto tempo. Peço desculpas que eu não tô com fundo tão adequado, porque eu tô de mudança. Ah, fica tranquilo. Então, então vai ter que ser meio improvisado aqui. Não te preocupa. Eu estava falando aqui com o pessoal, fazendo uma pequena introdução, né, que o pessoal da RP pediu para a gente trocar, que a gente tinha colocado, né, o tema mais específico. Falou, Dimas, não coloca isso. Só coloca Divino Convida a Silvia Tiburcio, porque o tema vai ser amplo e aí vocês vão fazendo bate-papo. Aí eu tive que entrar e sair rapidamente para poder fazer a alteração que eles pediram. Mas vamos lá, pessoal. A Silvia, eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2011, quando eu fiz uma breve passagem pelo Rio Grande do Sul, 4 anos. E nesse período, a gente estudou um pouco junto, depois eu voltei para o Rio, ela continuou na carreira dela como enóloga. E aí eu pensei, cara, o que a gente pode fazer nessa perspectiva de mostrar para os nossos seguidores, clientes e amigos tudo que a gente tem de conteúdo com relação à enologia. Então, nada melhor do que conversar com uma enóloga, uma pessoa formada que está dentro da indústria, porque as pessoas aqui no Rio, principalmente nas grandes capitais, fazem um glamour muito grande, tanto que o tema da conversa inicialmente seria sobre a diferença entre a teoria e a prática do mundo enológico, porque as pessoas colocam a enologia como se fosse dólares e mais dólares e a gente vivendo uma vida de luxo. Eu acho que não é isso que a gente tem como realidade. Mas vamos lá. Me fala um pouquinho de você, se apresenta, explica para as pessoas quem é Silvia Tiburski e vamos bater no nosso papo. Fica à vontade, bem-vinda. Obrigada, vamos lá então. Bom, quem sou eu, né? Na verdade, eu sou natural de Dom Pedrito, lá na fronteira com o Uruguai, lá na fronteira do Rio Grande do Sul. E digamos que nunca foi um sonho da minha vida a enologia. Uhum. As coisas foram acontecendo, houve a fundação da Universidade Federal na região, e aí com isso veio o curso de bacharelado em enologia, e eu optei por fazer na época, porque era na minha cidade, né? E para ver como que eu ia, assim, não era a minha escolha inicial, mas eu gostei do propósito do curso e fui estudar para ver, né, começar a faculdade para ver o que ia, como que eu ia me sentir nesse meio. E aí aconteceu o quê? Que no meio do curso eu me apaixonei pelo ramo, pelo setor de tecnologia. A parte prática, assim, de viticultura, que seria a produção de uva, não tanto, mas a elaboração de vinhos, venda, comercialização, toda essa parte pegou meu coração, digamos assim. Então, E assim, aí, basicamente você tropeçou por um acaso num curso de enologia e virou o amor da tua vida. exatamente, E aí, assim, exatamente. explicando um pouco para o pessoal, a gente tem até alguns posts que a gente fala sobre a questão, né, de que existe a viticultura, a vinicultura e a vitivinicultura. E aí, nesse meio todo, você optou que você queria produzir vinho. Então, você, como enóloga, você falou assim, vou ser vinicultora. Por que vinicultora e não viticultora? Ou os dois?
Por que você gostou mais da área de produzir vinhos? Porque, na verdade, na viticultura a gente tem que ir a campo, né? A gente tem que ir lá olhar as videiras ou as parreiras, né? Como algumas pessoas conhecem. E não é muito o meu forte, digamos assim. Eu não gosto muito dos animais silvestres, assim, de ter uma proximidade tão grande com eles, né? Sim, sim. E quando tu está no campo, tu está sujeito a ter, enfim, animais como cobras, esses outros, né? E aí não era muito meu forte. E a parte de vinicultura, a parte de fermentação, a parte de produção sempre me encantou muito, assim. Tanto que eu ia para as aulas de química e bioquímica e eu ficava encantada no período de faculdade. Eu adorava quando tinha aquelas aulas enormes, assim, que eram basicamente tratando só disso. E todo mundo saía irritado da aula, detestando a parte de química e bioquímica geral, enológica, e eu saía o máximo, assim, nossa, que Uau. legal isso. Então a gente pode te classificar como uma enóloga que no período de faculdade era quase que uma nerd de química, das matérias básicas. Sim, eu gostava bastante. E aí depois quando vieram as disciplinas práticas, né, de elaboração, vinificação, aí então eu me encontrei mais ainda, né? E nesse processo de formação, você tem alguma especialidade? Assim, você tem preferência por vinhos brancos, rosés, tintos ou espumantes, ou você se dá bem com qualquer uma das produções? Não, eu gosto de todos. Eu Uhum. não sou tão familiarizada com a elaboração de suco. Eu prefiro mais a parte dos fermentados mesmo. Uhum. Mas eu gosto de todos os tipos, né? Uhum. Tanto de produzir quanto de beber. Não, o bebê eu acho que é a melhor parte, né? E é bacana você falar um pouco disso, porque as pessoas, quando falam sobre enologia, aqui nos grandes centros, a gente, por mais que o curso de enologia já tenha seus 10 anos e tudo mais, a gente tem, na verdade, ainda uma restrição. A informação não chega para a gente de forma tão clara. E é bacana a gente ouvir isso, porque, principalmente de uma profissional como você, porque, assim, as pessoas acham que quem vai fazer enologia só vai beber. E aí, quando você fala que você gostava de química, etc., as pessoas já vão falar assim, epa, preciso estudar mais um pouco. Não é só beber. Exato. Química, enfim, outras disciplinas aí meio pesadas no meio do processo. E aí, depois que você terminou o curso, você provavelmente fez seu estágio. Do estágio, você foi para onde? Conta um pouquinho da sua trajetória para gente. Então, na verdade, no final da faculdade, eu acabei estagiando na Almaden, que é uma Uhum. vinícola que fica em Santana do Livramento. Mas nesse período eu trabalhei mais com a parte de enoturismo, né? Visita técnica, degustação e um pouco de laboratório. E aí, como eu já gostava muito da parte de elaboração, eu fui atrás desse nicho. Aham. E, enfim, eu vir fazer meu estágio final numa vinícola da Serra, né? Da Serra Gaúcha. E aí, no meio do estágio final, mais ou menos, eu já tive a proposta de ficar. E aí eu continuei trabalhando com eles aí por quase 6 anos e meio. Na verdade, agora uma coisa que eu vou falar que é inédita é que eu me desliguei essa semana Aí, ó. da empresa que eu estava trabalhando. Vou colocar na capa E de eu vou para jornais. Vamos, ó, inédito, a Divina acabou de fazer, Jornal da Divina informa que a enóloga Silvia Tiburcio se desligou da vinícola, então ela está disponível no mercado. Se você que é produtor, dono de uma vinícola, ó, Silvia está disponível para o mercado. Está disponível para viajar para fora do país também, Silvia? Não. Oh, quem sabe? Na verdade, eu já tô, enfim, já tô com uma proposta, já tô com um emprego novo, né? Mas agora eu vou para um outro ramo, bem diferente do que eu estava. E, gente, então, ó, notícia nova também que Silvia já não está mais disponível no mercado. Profissional bom é assim, ó, Não. sai de um já sendo contratado por outro. É uma loucura. E aí, Ai, ai.
Silvia, mas vamos lá. É, por que que eu, Dimas, e por que que a Divino escolheu você, mulher, para poder falar sobre o mundo do vinho? A gente já fez algumas lives aqui, tanto com produtores quanto com profissionais da área do vinho, né, sommeliers, especialistas, gestores, e em vários momentos sempre chegava-se no ponto de falar sobre machismo no mundo do vinho. E aí eu te falo assim, desde 2011, quando você começou a estudar enologia, para cá, o que que mudou no teu ponto de vista? Primeiro, enquanto mulher. Como que você entrou no mundo do vinho como mulher e como hoje você enxerga isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu, na verdade, acho que tive a sorte de cair na última empresa que eu trabalhava, basicamente todas as pessoas que atuavam os enólogos responsáveis ou líderes de setores da produção eram mulheres. Então eu já tive a sorte de cair numa empresa onde eu não sofri tanto com isso. Uhum. Mas eu vejo muitos colegas falando sobre essa questão do machismo e tudo mais dentro do setor. Mas esse é um caminho um pouco difícil, né? Eu acho que a gente. O Mikael tá comentando ali, ó. Então, eu acho que a gente tem um caminho a trilhar ainda, mas eu vejo que também muitas reclamações e muitas coisas que eu ouvia lá em 2011 já não são tão presentes hoje, né? Uhum. Acho que os tempos estão mudando, a gente está evoluindo para melhor, pelo menos eu prefiro acreditar assim, né? Sim, sim. E, e eu acho que, assim, não que não exista ainda essa questão de um pouco de preconceito, acho que às vezes até pelo fato de que a produção, ela tem bastante trabalho pesado, sabe? Sim, E aí, de repente, as empresas olham e pensam, ah, será que, né? Será que a pessoa vai dar conta de fazer força? Será que vai dar conta? sim. Mas é isso. Eu tô aí para provar que dá sim, que a gente é capaz, porque eu fiz isso por 6 anos e meio quase. Então, Você é literalmente a prova viva que mulher, o lugar de mulher é o lugar onde ela quiser estar, na verdade, né? Então, tá exato. indicado para as pessoas que acompanham a Divino e tantos outros canais que a gente também participa, né? Porque a Divino em si, ela nasceu enquanto uma empresa que prestava consultoria em hotéis, bares, restaurantes, e a gente sempre tinha esse feedback, né? Do machismo não só com relação aos produtores, mas também às pessoas que estão na ponta, né? Às vezes a gente tinha uma degustadora, ou uma sommelier, ou uma atendente dentro de uma casa, que a gente acabava tendo um feedback e falava, olha, eu me sinto um pouco acuada para falar, porque sempre tem alguém tipo, de sombra vigiando meu serviço. Ah, sério que isso ainda acontece? É um bom tema para a gente abordar com a Silvia. E aí, ainda fazendo um pouco dessa retrospectiva, em 2011, quando você entrou para estudar o mundo do vinho, foi tudo muito tranquilo, e aí você falou assim, beleza, já sei o que eu quero, e o mundo do vinho lá você enxergava como que era o mundo do vinho quando você terminou a faculdade. O que que você encarou como cenário? Assim, a gente tinha, eu acho que era 1,2 ou 1,4 de consumo per capita, a gente não tinha tanta coisa, né? Agora, eu acho que em 2021 a gente já deu um salto por conta da pandemia, mas a gente vai ignorar esse ponto fora da curva, né, do consumo do vinho. Mas, de maneira geral, assim, como que você viu o mundo do vinho em 2011 e hoje o que que você olha e fala assim, poxa, o mundo do vinho está muito mais tecnológico, ele está ainda tem a linha tradicional da galera que vai ali, sabe, naquela coisa mais metódica, que não mexa nas minhas plantas porque eu quero fazer desse modo. E a gente ainda ouve muitas histórias assim, né? Dos donos de vinícolas que falam, olha, eu quero que faça dessa forma. Aí você, como enóloga, vai lá e fala, meu senhor, mas dessa forma não é a melhor. E aí, como que funciona isso? Ainda tem essa questão de tradição versus tecnologia? Conta um pouquinho pra gente. Tem. E eu acho que a gente nunca viveu tanto isso nesse momento, né? Porque a gente tem empresas aí menores ou algumas empresas tradicionais que querem seguir nesse nicho.
Só que eu acho que tem acontecido uma coisa muito legal, que é a diversificação e a desmistificação do mundo do vinho durante esses anos, né? Eu acho que quando a gente olhava lá atrás era uma coisa muito engessada e tradicional ainda. E nesses anos a gente vê, não só com a questão da pandemia, né? Mas ajudou muito também a questão de lives, da gente poder vir na internet e falar do vinho de uma forma descomplicada, produtos diferenciados, embalagens diferenciadas, rótulos totalmente diferentes, né, que fogem daquele padrão, daquele perfil tradicional. E tem público, tem muito público para isso. Tinha muita gente que não consumia vinho porque achava que era muito elitizado. Né? Só posso consumir vinho se eu tenho uma taça de cristal, né, um saca-rolhas lá. E se tiver na temperatura ambiente, se eu não tiver adega, não dá. E, gente, não, por favor, a gente tem que consumir vinho quando a gente quiser, a hora que a gente quiser, e tá tudo certo, né? A gente tem opções para isso hoje, a gente tem vinho espumante no modo que está sendo envasado em lata agora, que é para ser consumido numa balada, para ser consumido na praia, fácil de gelar, fácil de carregar. Então, eu acho que a gente está realmente num período de mudança. Eu vejo que a gente já saiu bastante desse nicho tradicional e já modificou muita coisa. Ainda tem muito para modificar e sempre vão existir as empresas que serão mais tradicionais e que se manterão assim. Mas também existe público para isso, então é importante, né, que também exista. Bom. E assim, sua dica enquanto enóloga, para uma pessoa que assim está entrando no mundo do vinho, seja ela para uma área profissional ou não, o que você recomenda assim com relação a cursos, canais, pessoas, livros? O que você tem assim de base que você fala assim, cara, fulano de tal escreve livro desde a época que eu comecei a estudar, tipo, vale a pena. Se você quiser falar nomes, se quiser citar vinícolas, fique à vontade, porque assim, uma das coisas que a gente observa muito é que as pessoas, às vezes, elas têm, óbvio, que a internet está aí para todo mundo procurar e tudo mais, mas também, ao mesmo tempo que facilitou o acesso, vem muita informação superficial, que não tem fundamento. Então, você encontra, assim, cursos que te promovem, né, te prometem milagres. Ai, aprenda sobre o mundo do vinho em 2 horas. Desculpa, não vai dar. Não. Entendeu? Então, assim, o que você tem como recomendação de base teórica para quem está assistindo a gente, de quem, quer experimentar um vinho, o que você recomenda? Qual a uva, talvez, que você acha que seja um pouco mais tranquila para as pessoas que estão começando? Então, na verdade, eu acho que a pessoa tem que determinar o nicho que ela quer seguir, né? Se quer ir para um lado mais técnico, não tem como fugir de um curso, né? De uma faculdade ou de um curso técnico na área. Então, tem a opção aí em Bento Gonçalves de um curso técnico e depois o tecnólogo, que é o que se refere a nível de universidade, né? De faculdade. Sim. E aí tem muitos outros cursos nesse mesmo padrão, né? Hoje a gente tem curso de enologia em Dom Pedrito, em Pelotas, em São Paulo, no Nordeste. Então, Santa Catarina, se eu não me engano, tem também já. Então, se a pessoa quer ir para o nível mais técnico de elaboração, de produção, com certeza não tem como fugir de uma faculdade. Agora, pensando num lado mais comercial, com certeza cursos de sommelier, eles são bem importantes. Porque o que eu vejo assim, essa promessa de conhecer o mundo do vinho em 2 horas, ela, ou coisas assim, em 2, 3 horas, realmente não tem como. A gente estudou 4 anos e quando a gente pega a parte de enoturismo e de história do vinho, que tu começa a puxar história de Europa, história, sabe, de países antigos produtores, a própria história do Brasil, tem muita coisa para ser estudada e muita coisa para ser entendida. E não tem como fazer isso em poucas horas. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa pensa mais num norte de degustação ou de vendas, comercialização, com certeza um curso de sommelier
vai atender isso muito bem, né? E eles têm esse perfil e esse foco voltado, né, para harmonização, para degustação, para venda, para a história do vinho. Então, eu acho que seria mais nesse caminho. E quanto a uvas, enfim, sei lá, eu sempre falo que depende muito do perfil da pessoa, né? Se ela nunca tomou vinho na vida, de repente é melhor ela começar com. E ela gosta, tem um perfil para doce, o melhor é começar com moscatel ou com demi-sec, né? E depois ir avançando. Agora, se a pessoa já tem um paladar mais para vinho seco, bom, tem uvas que são bem leves, né? Tipo um Pinot Noir, um Gamay. Então, de repente, até um Riesling, um Chardonnay, vinhos brancos que são mais frescos. Eu acho que combina também com as características do nosso país, né? Porque às vezes a gente vai quer indicar um taná para uma pessoa que mora, sei lá, no Nordeste. Daí tá 40 graus e a pessoa vai tomar um vinho tânico Sim. que, tipo, tem que ser degustado a uns 18 graus e tá, imagina, sabe? E de repente não vai ser agradável, porque às vezes um vinho desses também pede uma comida, pede alguma coisa assim, né? Uma massa, uma carne. Então, vai muito do perfil da pessoa, do que ela já provou. E não adianta, tem que degustar, né? Então, Tem que degustar para. mandaram uma pergunta aqui na nossa caixa de perguntas. E aí tá escrito. A Laura mandou a seguinte pergunta: você, como enóloga, critica quem começa bebendo vinho suave? Não, gente, de forma nenhuma. Eu acho que existiu um período e podem existir profissionais ainda, né, que criticam isso, essa questão do vinho suave, porque algumas pessoas dizem que vinho suave não tem qualidade e não é verdade. O vinho suave hoje ele é um produto diferente, ele é um produto doce e ele agrada uma grande quantidade de pessoas pelo fato de que o paladar do brasileiro ele é para bebidas mais doces, né? A gente já tem um histórico aí de bebidas de coquetéis, de caipirinha, de drinks. Então, eu acho que a pessoa tem que beber o que ela gosta e o que faz ela se sentir bem. Se vai ser suave, se vai ser moscatel, se vai ser demi, se vai ser seco, é ela que tem que decidir. Se ela quiser tomar no copo de requeijão, Ó, tudo certo, desde que não seja para uma análise sensorial, né? sim. Porque, claro, quando a gente parte de um princípio mais técnico, eu preciso degustar um vinho, eu preciso avaliar as características, sim, tu precisa ter uma taça adequada, tu precisa estar numa temperatura correta. Eu quero provar, cara, eu não sei degustar, eu não sei identificar os aromas e os sabores do vinho, mas eu quero ver o que ele tem de melhor. Bom, também pega uma taça legal, pega, olha ali a indicação de harmonização, se tu quer fazer, olha a indicação de temperatura. Agora, tu tá num ambiente descontraído, tu tá com amigos, tu quer beber como tu beberia uma caipira, uma cerveja, eu não vejo problema de beber de uma forma mais descontraída. Sim. E, aliás, eu faço isso muitas vezes, tá? Não, é assim, até me vem à memória, assim, ai, é chaca, né? Chaca era chaca. Altas horas da noite e garrafão, assim, sabe? Não era vinho amadeirado, nada disso. Era vinho de garrafão. E tava frio, então, assim, era o que tinha e a gente estava feliz, sabe? Mas, ok. O tempo passa, graças a Deus, 10 anos se foram, a gente amadureceu, algumas coisas mudaram, mas é exatamente isso que você fala, assim. O vinho, na verdade, muito que a gente tenta passar para as pessoas é que o vinho, na verdade, ele vem para te trazer uma experiência naquele momento. E a gente até brinca muito nas degustações, porque a gente tem algumas clientes que falam assim: eu não quero beber o mesmo vinho ou o mesmo espumante do meu casamento na minha separação. A minha memória vai ficar confusa. Eu falava, gente, sério? E a pessoa fala assim, tipo, eu entendo, sabe? Eu entendo, aceito e respeito, não estou criticando. Mas, assim, a pessoa cria uma memória em cima daquele momento, né? Então, é legal porque quando você fala assim, pode ser no copo, pode ser na taça, pode ser no copo plástico, independente de qual vai ser a forma, se a gente acaba respeitando a finalidade, se é para curtir, a gente vai curtir.
Se é para uma análise mais técnica, vai ser para uma análise mais técnica. Entretanto, a gente não vai ficar se prendendo a detalhes quando não há necessidade. Entende? Então, Exato. não precisa. E aí, até uma coisa que eu iria perguntar para você, tecnicamente falando, a gente tem visto em redes sociais algumas atitudes que têm sido classificadas como reprováveis pelas pessoas que são formadas tecnicamente, né, em enologia. Existem alguns influenciadores, e aí esses vídeos já devem ter chegado até você, que andam abrindo garrafa de espumante naquele Eu não método. entendo. Abrindo as garrafas? Delivery no meu telefone. Eu falei, gente, não pode fazer isso. Por isso que travou. É, eles abrem a garrafa de espumante naquele método que você degola a garrafa com um metal quente, né? E aí algumas pessoas falam que a gente nunca deve fazer isso, porque a gente está falando de um produto que ele é submetido em alta pressão, né? Está a mais do que a pressão normal atmosférica. E a gente tem alguns vídeos rolando na internet de uma galera que é influenciadora digital usando esse tipo de método. O que você fala para a gente? Esse método deve, não deve? O que você pode dar de orientação para quem está seguindo a gente? Tenham cuidado, muito cuidado. Porque, assim, acho que até para uma sabragem que a gente vai fazer, que seria uma coisa mais tranquila, né? Que tu Uhum. não vai romper a garrafa com ferro quente, tu tem que ter cuidado, tu tem que escolher um ambiente, não ter tanta gente na volta, para não machucar ninguém. E às vezes a própria pessoa que fez a sabragem, que abriu a garrafa, acaba se cortando naqueles resquícios ali. Então eu acho assim, essas coisas meio pirotécnicas, digamos assim, de repente deixar para profissional que está acostumado a fazer isso, para ninguém se machucar e não ter problema. Não vou dizer se é certo, se é errado. Eu acho que o que cada um deve ou não deve fazer, as pessoas têm Boa, consciência, né? boa. A gente teve uma fala do Adolfo Lona numa live que a gente fez com ele. Não, minto, não foi na live. Essa fala dele chegou para a gente através de um seguidor que falava assim: o enólogo ele passa anos ali para produzir um espumante. Aí vem um ser humano e faz um negócio desse. Aí eu fiquei assim, gente, é, eu, eu sinceramente eu prefiro não colocar minha opinião pessoal nesse sentido. Porque a gente está num canal que as pessoas acabam pegando o que a gente fala e transformam isso em regra, né? Então, acho que a tua orientação é muito Sim. correta, no sentido de que existe momento, lugar e profissional para isso. A gente não pode. A gente tem que tomar muito cuidado com o método que a gente utiliza para poder abrir a garrafa. Se é um vinho jovem, não precisa, né, de show pirotécnico, como você disse. Se é um instrumento tradicional, muito menos seu pirotécnico ainda. Assim, às vezes, até quando você tira a gaiola, a própria rolha já sai, não precisa de esforço nenhum. Então, assim, a gente não precisa desse tipo de questões. Ó, tem mais uma pergunta do Ricardo. Deixa eu fazer ela para você aqui. Ele está perguntando o seguinte: Silvia, quais são os acessórios que realmente a gente usa? Eu acho que ele está falando do mundo do Vocês vinho, querem né? saber? O que realmente tem? Porque às vezes aparece tanta coisa para as pessoas que eu acho que elas ficam confusas. Então, assim, o que a pessoa realmente deve ter em casa dos acessórios? Saca-rolha 2 estágios. Resolve todos os seus problemas. Boa. Não, claro. Tirando assim a brincadeira, claro, depende do perfil de consumo da pessoa. Daqui a pouco, se o cara gosta de um vinho mais envelhecido, ele vai precisar daqueles saca-rolhas específicos, né, para tirar uma rolha mais ressecada e tudo mais. Agora, se você costuma consumir aí os vinhos do dia a dia, ou até que tem uma certa idade, mas que não são assim vinhos de 15, 20 anos, o saca-rolha 2 estágios é o que cumpre, assim, melhora seu papel. E aí, claro, depois existem outros acessórios que podem ser usados, né? Existem os corta-gotas, existem aquelas
Me faltou o nome agora, mas é como se fosse um corta-gotas também, mas aí tu coloca na garrafa, né? Ele tem uma almofadinha assim para não ficar pingando Aham, vinho quando tu vai servir. sim. Então isso é legal. Salva vinhos. É uma coisa que às vezes para quem tá uma pessoa só ou duas pessoas que não consomem uma garrafa num dia, consomem dois ou três. É um acessório interessante porque ele mantém o vinho por mais tempo. A tampa de espumante para conservar um pouco, né? Mais a pressão também, para quem não toma uma garrafa assim na noite, diferente de mim. Ai, boa. Mas enfim, se a pessoa quiser partir do básico, o básico seria um saca-rolha a dois estágios. Ele resolve a maior parte dos problemas com certeza. Viu? Tá No caso, respondido. ele. Não, tá respondido porque assim, às vezes, Como? acho que as pessoas às vezes ficam criando milhões de teorias, né, do que a gente deve ter em casa ou não. E realmente, assim, surgiram vários acessórios e de todos os tipos e modelos. Isso às vezes deixa a pessoa confusa, Sim, né? Tanto o cliente ficava perguntando isso para mim: ah, mas eu preciso colocar o termômetro, aquele que é mais antigo, né, que você ainda colocava na garrafa. Eu falei, gente, hoje a gente não precisa necessariamente disso. A gente tem uma adega, quem não tem uma adega pode utilizar isso, e quem não. Às vezes a pessoa está usando até aquela pistola. Agora, na pandemia, me perguntaram que poderia usar a pistola de infravermelho. Eu falei, por que não? Assim, você não vai te obrigar a comprar um termômetro para poder aferir a temperatura de um vinho, sabe? a temperatura de um vinho, exato. Não, eu também acho. E geralmente quem gosta de vinho e quem costuma ter um estoque na sua casa, tendem a comprar uma adega climatizada, né? Então não vai sofrer muito problema com a questão de temperatura. Na prática, eu tô começando, eu não tenho dinheiro para comprar adega, ou eu não quero, ou eu não bebo o suficiente para ter uma adega. O que que eu faço? Se tu vai beber o espumante e sabe que vai beber amanhã, coloca ele na geladeira. A temperatura de geladeira ali 6 a 7 graus. Às vezes tu subir ele no congelador uns minutos ou botar num balde de gelo. Isso de uma forma bem prática, tá? Já resolve o teu problema. Eu tô num calor de 40 graus e eu quero tomar um vinho tinto. Às vezes não é problema tu colocar ele até um tempinho ali na geladeira para dar uma refrescada se tu acha que fica mais palatável, né? Então, acho que vai muito das pessoas também entenderem o que que elas gostam. É a mesma coisa, eu vejo vinho assim que nem ponto de carne, sabe? Como é que eu vou te obrigar a comer mal passado ou bem passado? É o que o teu paladar gosta, Ótima sabe? referência. Nunca tinha me falado isso, É tu mas que tem que provar, eu vou pegar isso como referência. Vinho é sabe? igual ponto de carne. Sim, eu vou colocar isso como Exato. referência bibliográfica da Divino. Silvia 2021, vinho é igual ponto de carne. Porque assim, é bom você falar isso, porque cria muita ideia. São conceitos que ninguém diz quem foi que criou, né? Inventaram, e aí ficam passando de outras e outras pessoas, mas ninguém fala quem foi a pessoa que criou o conceito. Mas vamos lá. Vinhos jovens, a gente sabe que a gente pode beber até numa temperatura um pouquinho mais fresca, né? Tintos principalmente. Mas aí se a gente fala que o vinho passou por madeira ou ele é muito encorpado, ele vai ser tomado numa temperatura um pouco mais quente. Ele não consegue ficar tão frio, né, tão refrescado assim, por conta dos taninos. E você me corrija se eu estiver errado, tá? E aí a teoria do tanino ficar mais agressivo com o frio, verdadeiro ou falso? Travou um pouco, eu não entendi todo o teu raciocínio. Tá. Volta. Vinho encorpado ou amadeirado, se ele é colocado numa Tá. temperatura muito gelada, o tanino fica agressivo. Isso é verdadeiro ou falso? Na verdade, não só o tanino, né? Não é o ideal dos outros compostos também. De repente, ele vai ter um retrogosto que não agrada tanto. Pode ter alguma coisa ali que pode, não vai ter, com certeza, alguma coisa ali que não vai estar no, digamos assim, no ápice do vinho, da forma como ele deveria ter degustado. Uhum. E aí, às vezes,
Às vezes a pessoa vai comprar um vinho desse porte, digamos assim, porque um vinho com muita madeira ou bastante tânico, ele já está num valor um pouco mais alto. Sim. Vai gelar demais, vai beber e vai achar o vinho horrível, sabe? Só que na verdade ele está muito gelado, ele Sim. não está expressando o máximo das suas características, sabe? Sim, ó. Matheus Então, Guares, que está perguntando aqui até no comentário mesmo. Tinto suave com carvalho, é bom? Isso existe? se existe, eu não conheço e nunca degustei. Tá. Mas não sei se de repente não ficaria um pouco enjoativo, sabe? Acho que não, daqui a pouco não fecha muito o dulçor com a característica da madeira. Sim, sim. Mas, sei lá, Voltamos. É que estava tendo uma voltamos. chamada no telefone. Não, é porque eu ainda silenciei o telefone, né? Aí apareceu a chamada do livro agora ligando pra gente, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Continuando nosso bate-papo, você não como profissional, como pessoa que conhece muito bem o Rio Grande do Sul, fala pra gente lugares, vinícolas e rótulos nacionais que você fala assim, cara, vale a pena experimentar. A gente, ó, deixar bem claro que a gente não está sendo pago para fazer merchan de nenhuma vinícola. Eu e a Silvia, a gente não ganhou dinheiro para isso. Então, é a nossa opinião sincera. A gente ainda não está nesse nível, ganhando dinheiro para fazer merchan. Mas, Silvia, fala um pouquinho para a gente, assim, lugares que você ou achou bonito pela beleza dos vinhedos, ou porque os produtos são muito bons, quais rótulos você indica, independente do nível de conhecimento de pessoa. Você fala assim, eu como gaúcha, gostaria que você conhecesse. Fique à vontade. Ai, na verdade, assim, como eu já fui em muitos lugares, eu conheço muitas vinícolas. Se eu pudesse, eu indicaria que as pessoas conhecessem todas, sabe? Mas o que que eu diria? Por exemplo, na região da Campanha, a gente tem vinícolas menores, né? Mais no estilo de vinícolas boutiques, que tem vinhos muito bons. E eles tentam trabalhar bastante com a questão de tintos, bem, né? Falando em Serra Gaúcha, gente, a campanha tem poucas vinícolas, né? E na verdade, para tu visitar, tu precisa ter um roteiro aí de um. Acho que tranquilamente não digo uma semana, mas alguns dias, porque as regiões são longes uma das outras, né? Hum. Agora, se a gente for falar de Serra Gaúcha, nossa, a cada 5 quilômetros, não, talvez não tanto, tá? Mas na região produtora tem muita vinícola legal para conhecer. Tem vinícola familiar, que são muito legais, e que tem ali, às vezes, tipo, algum restaurante, algum barzinho, alguma coisa que foca muito nessa questão do, tipo, de comida familiar mesmo, sabe? Sim, Comida típica da Serra. Aí, se tu pensar em indústria, a gente tem vinícolas maiores também. Tem vinícolas que são, assim, muito, como é que eu vou dizer, a arquitetura muito boa, muito bonita. Então, assim, tem de tudo um pouco, né? Se a gente for falar no nível grande, assim, empresa grande, uma das maiores produtoras, a gente tem as cooperativas, né? Então, Cooperativa Aurora, Garibaldi. Ah, eu estou falando de questão de arquitetura. Bom, Vinícola Campestre, que foi inaugurada agora, que na verdade nem é bem na Serra, na região de Vacaria ali. uhum. Luiz Argenta também tem uma estrutura lindíssima. Outras vinícolas que têm coisas bonitas e tem vinhos bons e tu conhece um pouco da produção. A própria Casa Perini, enfim. Miolo, Valduga. Gente, eu diria assim, conheçam todas se vocês puderem. Já conheci algumas vinícolas de Santa Catarina também e tem lugares muito legais para conhecer. É um perfil de vinhos bem diferente pela questão do clima deles ser um pouco mais frio, pela questão de solos, eles têm uns vinhos mais ácidos, né? Então, assim, propostas. Eu acho que o Brasil tem propostas e potenciais diversos, né?
E isso que é muito bacana no nosso país, porque eu duvido que tu não ache um vinho ou uma vinícola que te agrade, dentro É, de todo o contexto que a gente tem, a sabe? gente, Não é uma coisa assim. a gente levantou um dado no final do ano passado que no mundo eram lançados 600 rótulos por semana. E aí a gente está falando de vinícolas, de não vinícolas, porque a gente também tem o papel hoje do comerciante, que é a pessoa que ela não necessariamente vai ser vinícola, vitícola, mas ela consegue produzir um vinho e ter rótulo próprio. Então você consegue ter vários modelos de produtos entrando no mercado e falar, gente, desculpa, 600 rótulos por semana, sei lá, em 2 meses você está em óbito por cirrose, talvez. Mas ah, é muita coisa, assim, é muita coisa para a gente conhecer. E esse talvez seja bacana, porque é o que a gente fala, né? A mesma uva produzida por vinícolas, que, como você falou, estão a 5 quilômetros de distância, você vai ver que são produtos completamente diferentes. Mesma uva, mesma safra, só que produzidos em vinícolas diferentes. Você vai ver produtos completamente diferentes. O Alexandre Pereira está perguntando aqui para você, no caso, se você conhece a vinícola Ângelo Luvison. Ainda não, mas é uma das que está na lista aí. Ok. Ela fica aí Como o Alex... na Serra, não? Sim, fica na Serra. Como o Alexandre trabalhou comigo, quem sabe ele me consegue uma visita ali, né? Boa! Então já entendi em direta, a Alexandre e a Silvia está aceitando convites para poder ir conhecer a Luvison, tá? Fica a dica. Isso aí. Tá? Silvia, para finalizar um pouco da nossa conversa, a gente já vai indo para os finalmente do nosso tópico, por conta mais de horário. O Brasil dos últimos 10 anos com relação ao mundo do vinho. O que, que você viu nesses 10 anos, até hoje? Notícias boas, notícias não boas? O que, que você, como profissional, encara do que você assistiu nesses últimos 10 anos? Eu acho que na média mais notícias boas, né? Principalmente crescimento de vendas, aumento de consumo per capita. Acho que o Brasil isso a gente falava há 10 anos, o Brasil tem um baita potencial para vinhos. E em alguns aspectos parece que não foi tão bem aproveitado, não foi tão bem trabalhado. E eu acho que as empresas do setor, elas acordaram para isso, enxergaram esse potencial e vem trabalhando. Só que, claro, quando a gente fala num contexto assim de uma população inteira de um país, é um pouco demorado, né? A gente não pode esperar que em 10 anos a gente tenha um consumo per capita de países que têm 100, 200 anos de história no consumo do vinho, né? Que consomem vinho todos os Quem dias. dera a gente chegar até o Mas, consumo do Vaticano, né? O Vaticano bebe muito vinho. exato. Então, eu acho que, assim, demoram alguns anos ainda para a gente desenvolver algumas coisas, mas o que eu vejo no setor hoje, as mudanças que estão tendo, coisas que as pessoas estão pensando também na parte de enoturismo, sabe? Em trazer experiência, em trazer vivência. Eu acho que tudo isso tem sido muito importante para consolidar o setor. Boa. Nesse sentido, né, de expansão, porque em termos de produção, de qualidade, de profissional capacitado, isso com certeza a gente já está muito bem, sabe? E aí, minha pergunta é: para 2031, aonde nós vamos estar? Espero que bem mais além. E imagino que sim. Eu tenho um pensamento otimista, né? Eu acredito que em 2031 a gente estejamos assim com um consumo bem alto de vinhos por pessoas, né, per capita, que surjam novos empreendimentos inovadores, que venham mais rótulos diferenciados, mais embalagens diferentes para atender diferentes públicos, sabe? Eu acho que já tem muita coisa no mercado diferente, ainda tem coisas a serem exploradas,
E não enxergar o vinho só como uma bebida alcoólica, entende? Mas também como um algo a mais. Ah, Porque a gente sabe que na composição química dele, ele é muito rico, né? sim, Claro, gente, a gente tem que consumir de uma forma moderada, né? Eu tô correto. aqui brincando de uma forma descontraída, mas não tô mandando ninguém tomar 5 litros de vinho hoje à noite, tá? Por favor. Não, e é legal você tocar nesse assunto porque a gente acaba, na verdade, tendo várias questões, né, quando a gente fala de mundo do vinho, né? A gente tem desde as questões mais óbvias, que a gente fala que o vinho, sim, é um alimento, e ele tem os benefícios hoje muito mais comprovados cientificamente do que há 10 anos atrás. Então, a gente tem algumas questões que são comerciais, outras que são políticas, e que elas precisam ser tratadas nos seus fóruns adequados, né? Então, a gente Sim. precisa, cada personagem no seu setor atuando e tentando melhorar, né, o mercado do vinho da forma que é possível. É verdade, com certeza. E, enfim, eu, como sou uma pessoa apaixonada pelo mundo dos vinhos, não vou dizer que não tem dificuldades, tá, para quem trabalha. Eu acho que tem muitas dificuldades. Às vezes, ele é pesado, ele é cansativo, principalmente em período de safra, né? Mas eu acho que às vezes o sentimento que a gente tem de poder proporcionar alguma coisa boa através de um vinho, de colocar a tua essência, de colocar o que tu tem de bom, sabe? Quando tu está produzindo aquele vinho, isso é o que faz o diferencial nesse produto. E, além do mais, é algo que traz felicidade para as pessoas, né? Que traz, tipo, brindes em momentos bons. E às vezes até em ruins também, porque faz parte, né? Até a gente aprender a viver faz parte, passar pelos momentos ruins. Sim, com certeza. Silvia, eu agradeço muito a sua disponibilidade, essa correria que você tá tendo aí para mudar de cidade, mudar de emprego e etc. Agradeço a sua disponibilidade, seu tempo. A gente já combinou, eu já conversei previamente com o Lucas Simões, que é um colega, e a gente vai fazer uma live, nós três, mais um profissional aqui no Rio, para a gente poder continuar esse bate-papo, porque assim, tem muita coisa para se conversar sobre mercado, sobre carreira, sobre vida, e assim, fique sempre disponível para conte com a Divino para qualquer coisa. Se você precisar fazer pesquisa de mercado no Rio, pode saber que você pode contar com a gente. Se você precisar de qualquer coisa. Mas preciso ir para o Rio para tomar um banho de sol. Fique à vontade. Você será super bem recebido. E é isso. Assim, minha gratidão pelo seu tempo. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem mais uns 5 minutinhos ainda. E a gente agradece mais uma vez pelo seu tempo e sua disponibilidade. Gente, muito obrigada. Obrigada por quem está me ouvindo também, né? Porque hoje eu acho que o tempo é algo tão precioso para as pessoas e quando as pessoas resolvem escutar alguém que está falando é algo bem importante. Eu prometo que numa próxima live eu vou estar com um fundo bonito igual ao do Dimas. Mas é que realmente, como eu tô de mudança, eu tô até segurando o celular, porque eu não tinha, eu nem sei onde tá nada assim para apoiar o celular, sabe? Mas tudo certo, é isso aí. A gente é assim mesmo. Essa história de que enólogo tem que ser assim, tem que ser assado, ou endeusar o enólogo, ou endeusar, sabe, o mundo do vinho, isso não existe. Eu acho que não se aplica mais no mundo que a gente vive hoje, né? Então é importante que a gente simplifique as coisas de todas as formas. E, enfim, agradecer a oportunidade de falar com vocês, agradecer o convite. Estou bem feliz de ter conversado um pouco com vocês. Vocês perceberam que eu falo um pouco de bobagem, assim, mas é normal. Faz parte. Silvia, muito obrigado.
Pessoal, quem assistiu, quem esteve com a gente teve umas variações bem interessantes do que o pessoal estava acompanhando. A gente sabe que agora às 18 horas começa aquela enxurrada de live, todo mundo fazendo um monte de live. Por isso que a gente optou fazer por um horário um pouco mais cedo. Quem não assistiu vai ter a oportunidade de ver, porque vai ficar disponível no nosso IGTV. E a gente também vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Silvia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sucesso na carreira. Obrigado por Obrigada. tudo o que você já foi e é. E parabéns pelo excelente profissional que você ainda é e vai continuar sendo por longos e longos anos. Muito obrigada, igualmente. Um beijo, gente, um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau.